Povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com você, meu irmão? Tudo bem com você, minha irmã? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo repouse sobre a sua vida, não só hoje, mas para todo sempre. O texto para a meditação está registrado no livro do profeta Jeremias. O capítulo é o de número 29. O versículo nós vamos ler a partir do versículo 11. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Louvado seja o nome do Senhor. Meu irmão e minha irmã, estamos vivendo em uma geração em que muitas pessoas estão passando por uma fase de esfriamento espiritual. Muitas delas não sabem nem o porquê. Antigamente oravam, hoje já não oram mais como antigamente. Antigamente meditavam na palavra todos os dias, agora já não tem mais apetite pela palavra. Começam a ler a Bíblia e começam a dar sono, começam a ficar desanimadas, não entendem o que estão lendo e diz: Senhor, fala comigo, eu não sei o que está acontecendo, que Deus não está falando comigo. Na verdade, Deus nunca parou de falar. Deus tem os seus meios de se comunicar com o ser humano, só que nós muitas das vezes não estamos atentos àquilo que Deus está falando ou simplesmente não queremos entender ou ouvir o que Deus tem para falar para a nossa vida. Então hoje nós vamos estar falando exatamente sobre isso. Para você, meu irmão, para você, minha irmã, que se sente cansado, fadigado, desanimado, eu vou mostrar na palavra do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, o caminho que você precisa seguir, o caminho que você precisa trilhar para voltar à essência do que você era antigamente, para voltar à essência da comunhão com o Espírito Santo, a sentir o coração ardendo, aquele calor gostoso do Espírito Santo na sua vida, na sua alma e no seu coração. Precisa reacender essa chama novamente. O texto que nós lemos é um texto interessante para a nossa meditação. O texto começa dizendo assim: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Esse é o versículo 11 do capítulo 29 de Jeremias. Isso aqui é interessante, que a Bíblia diz que Deus, ele pensa coisas boas ao nosso respeito. Às vezes a nossa vida começa a tomar um rumo que a gente não queria que tomasse. Às vezes a nossa vida começa a ir para um lado que a gente não gostaria que fosse. E a gente começa a pensar: será que Deus está me castigando? Será que Deus está pesando a mão sobre a minha vida? O que está acontecendo? Só que o interessante é que a Bíblia diz que Deus, como um bom pai, ele sempre quer o melhor para a nossa vida. É claro e evidente que às vezes Deus permite algumas coisas acontecer para que nós venhamos aprender, a amadurecer, crescer na graça e no conhecimento e entender que somos totalmente dependente do nosso Deus. Como um bom pai, ele disciplina sim, ele corrige, assim como nós corrigimos os nossos filhos, para quem tem filho, e queremos o melhor para ele. Acredito que Deus também, ele quer o melhor para cada um de nós. Só que os pensamentos que Deus tem ao nosso respeito são pensamentos de paz e não de mal. Deus quer coisas boas para os seus filhos. Meu irmão e minha irmã, entenda isso. Deus quer o melhor para você. Deus não quer o pior, Deus não quer que você sofra. Tanto que Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós na cruz do Calvário. Jesus morreu no meu e no seu lugar. Quem deveria morrer era eu e você, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Nós somos pecadores, mas Jesus morreu no meu e no seu lugar. Você sabe o que isso quer dizer? Deus nos ama tanto que deu o seu Filho unigênito para morrer em nosso lugar. Glórias a Deus. Então Deus, ele quer o melhor para a nossa vida. Agora o versículo de número 12, ele diz: então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei.
Deus espera que nós venhamos buscar a sua face. Deus espera que nós viemos orar, clamar e invocar o seu nome. Meu irmão, Deus nunca saiu da posição de Deus. A Bíblia diz que ainda que nós sejamos infiéis, Deus permanece fiel. Deus é inalterável, imutável, eterno, pleno, perfeito. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso Deus, ele não muda. Ainda que nós viemos vacilar, fracassar muitas das vezes, Deus, ele permanece Deus, fiel, misericordioso, bondoso, generoso, glorioso. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus, ele quer que nós viemos buscar a sua face, invocar o nome do Senhor. E o texto em seguir, versículo 13, vai dizer: e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então Deus, ele quer ser achado. Deus, ele quer ser encontrado. Deus, ele quer que eu e você venhamos buscá-lo. Só que não buscar, meu irmão e minha irmã, de qualquer maneira, é de todo o coração. Não adianta estar na igreja todos os dias e o coração está em outra coisa, o pensamento está em outro lugar. Não adianta dobrar os joelhos para orar e ficar 1 hora de joelhos dobrados e a mente pensando em outras coisas, pensando nos problemas, pensando nos programas de televisão, pensando nas coisas que tem para resolver. Não adianta, meu irmão, você precisa estar focado em Deus. Precisa estar buscando a face do Senhor, abrir o coração e conversar com o Senhor diante dele e ele te visualizando, te vendo, te observando. Claro que você não vê Deus, porque Deus, ele é invisível, porém ele é real. A Bíblia diz que ninguém viu Deus e viveu, porque a glória de Deus é tamanha que é impossível o homem com seus olhos físicos ver a face do Altíssimo. Mas todas as vezes que você entra na presença de Deus, Deus está ali, te contemplando. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero que você entenda isso, meu irmão. Eu quero que você entenda isso. Há um ponto, preste bem atenção, há um ponto de início aonde tudo começou quando você ficou desanimado, porque você não era assim. Você não era assim, minha irmã, você não era assim, meu irmão. O que está acontecendo? E a Bíblia diz: lembra-te de onde caíste e arrepende-te. Nós vamos ler esse texto também, está lá em Apocalipse. Eu já quero que você abra a sua Bíblia. Seria muito bom se você pudesse acompanhar na sua Bíblia. Se você não puder ler, não tem problema. Acompanhe a leitura aí. Mas se você tiver uma Bíblia por perto, se você tiver condição de ler agora, acompanhe esse texto também na palavra do nosso Deus, lá em Apocalipse. O capítulo é o de número 2. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim o versículo 4 e o versículo 5. Apocalipse, capítulo 2, versículo 4 e versículo 5. Diz assim: tenho, porém, contra ti, que deixaste a tua primeira caridade, ou a tua primeira obra, ou o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não se arrependeres. Olha que palavra forte do nosso Deus para a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. O texto diz: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te e torna ao primeiro amor. Então existe um momento exato onde a pessoa cai, a pessoa para de fazer o que fazia antes, e daí começa então aquela cascata, como uma bola de neve. Vai desanimando, vai esfriando aqui, vai deixando de caminhar, as coisas parecem normais. Não, isso é normal, é porque eu tenho muito compromisso, é porque eu estou trabalhando muito, é porque eu ando muito ocupado ou muito ocupada e deixa de fazer o que fazia antes. E de repente, quando ela menos espera, já não tem mais vontade de ler a Bíblia, já não tem mais vontade de orar, já não tem mais vontade de caminhar para a igreja onde congregava já não é mais o suficiente para ela,
ela já pensa já em mudar de igreja porque já não está legal ali, as pessoas estão olhando para ela estranho, o pastor já está jogando indireta para ela, já não a ama mais como amava, então começa a ver defeito em um monte de coisa, quando na verdade é a pessoa que está precisando lembrar de onde caiu e se arrepender e voltar ao primeiro amor. Louvado seja o nome do Senhor. Oh glória, que coisa gloriosa, meu irmão e minha irmã, estou sentindo a presença de Deus, aleluia, com essa palavra de reflexão para a nossa vida. O Espírito Santo, Ele nos ama tanto que Ele está trazendo esta palavra de reflexão, de repreensão, de confronto para a nossa vida, para nos tirar da mesmice, do desânimo espiritual. Então qual é o caminho? O caminho é você voltar ao primeiro amor. O caminho é você voltar a fazer o que fazia antes, buscando a face do Senhor como buscava, orar como orava, aumentar a intensidade da oração, aumentar a intensidade da busca. Aí você pode dizer assim, mas meu irmão, eu continuo orando tantas vezes por dia desde que aceitei Jesus, mas não entendo por que estou desanimada ou por que estou desanimado. Isso é lógico, a resposta é evidente. Quando você aceitou Jesus, você era uma criança. Então uma criança, quando ela nasce, ela só se amamenta do leite materno. Só que ao passo que ela vai crescendo, precisa aumentar o alimento para aquela criança. Aí a criança já começa a almoçar, já começa a ter a sua jantinha, o seu lanche, porque ela está crescendo, ela precisa aumentar a quantidade de alimento. Muitos estão há 10 anos na igreja, há 15 anos na igreja e querem continuar tomando o leitinho materno. Não, meu filho, não, minha filha, pelo amor de Deus, está na hora de crescer. Então, se você vai desenvolvendo na presença do Senhor, você não pode mais orar 5 minutos igual você orava antes, quando era ainda um recém-nascido. Você não pode orar 10 minutinhos como você orava antes, quando era um recém-nascido. É necessário aumentar agora o nível de intimidade com Deus. É necessário você aumentar agora a quantidade de oração, a intensidade na oração, a busca, a leitura e a meditação na palavra. Será que você está conseguindo entender isso? Será que você está conseguindo entender isso, minha irmã? Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Então o que é necessário fazer, meu irmão? É necessário voltar ao primeiro amor. É necessário orar, buscar a face do Senhor. Todos os dias, meu irmão e minha irmã, faça esse teste. Faça o seu devocional. Tire um tempo para você meditar na palavra do Senhor. Eu te garanto que isso vai mudar a sua vida espiritual. Eu te garanto que você vai receber ânimo na sua vida espiritual. Todos os dias, busque meditar na palavra do Senhor. Ore a Deus todos os dias, seja de manhã, à tarde ou à noite. Não importa. O importante é que você tire um momento para estar a sós com o Senhor, com o Espírito Santo de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ah, se você soubesse, meu irmão, quanto o Espírito Santo de Deus está com saudade de você, quanto o Espírito Santo de Deus está desejando estar contigo, louvado seja o nome do Senhor, quanto o Espírito Santo de Deus está querendo conversar com você, ter um particular com você, e você está esquecendo disso, dessa amizade maravilhosa que tinha com o Espírito Santo. Volte a orar, meu irmão e minha irmã, volte a meditar na palavra do Senhor, meu irmão e minha irmã. Volte a levantar nas madrugadas, volte a jejuar, louvado seja o nome do Senhor, volte a dar prioridade à leitura da palavra e eu tenho certeza que a sua vida espiritual vai mudar em nome de Jesus. Estamos vivendo uma geração que precisamos buscar mais a face do Senhor, porque o arrebatamento da igreja está próximo e o adversário está tentando cegar muitas pessoas, colocando entretenimento, colocando distrações e as pessoas estão entrando nisso. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz, meu Senhor, que o Senhor repreende e disciplina todo aquele que ama. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, meu irmão e minha irmã. Receba, aonde quer que você esteja, a bênção do Senhor sobre a sua vida. Deixe seu comentário aqui embaixo, deixe também o seu pedido de oração ou até mesmo o seu agradecimento, o seu testemunho. É muito bom para edificar a nossa fé. Caso você não seja inscrito ainda aqui no nosso canal, clique aqui embaixo no botão inscrever-se e ao lado ative o sininho das notificações na opção todas,
porque todas as vezes que colocarmos uma mensagem aqui no nosso canal, você será notificado e vai estar podendo participar também e recebendo a mensagem de Deus na sua vida. Amém? Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, até a próxima mensagem, até a próxima oração, se Deus quiser.